seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática, Raciocínio Lógico, do professor Sérgio Sarquis. E esse é o nosso curso de Lógica Proposicional, aula número 11, onde nós iremos discutir as chamadas proposições categóricas, ou como queiram, os diagramas lógicos. Para que a gente possa entender o significado dos diagramas lógicos, nós vamos tentar colocar para vocês o significado das palavras quantificadores. Dentro da lógica, nós utilizamos algumas palavrinhas para dar ideia de quantidade. Então vamos lá. O que são quantificadores? Quantificadores são palavras ou expressões que indicam que houve uma quantificação. São exemplos de quantificadores as expressões: existe, algum, todo, cada, pelo menos um, nenhum, entre outros. Então, dentro da lógica, nós usamos algumas palavrinhas para nos dar a ideia de uma quantidade. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, algum brasileiro é feliz, eu estou usando uma palavrinha, no caso algum, para dar a ideia de quantidade. O problema é que na nossa cabeça, o termo algum dá a ideia de um. Mas dentro da lógica, quando eu falo algum, eu posso estar me referindo a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 1000, a 1 milhão, inclusive a todos. A palavrinha algum, dentro da lógica, ela tem uma amplitude muito grande. Então, quando eu falo assim, algum brasileiro é feliz, eu não estou dizendo com exatidão quantos são. Eu estou dizendo, olha, algum é. É o mesmo que dizer existe. É o mesmo que dizer pelo menos um. Quando eu falo pelo menos um, eu estou admitindo no mínimo um. Ora, se eu estou admitindo no mínimo um, é porque existe brasileiro feliz. Então, nós temos que nos acostumar com esses termos, com essas palavrinhas chamadas de quantificadores. E elas são utilizadas dentro de muitos exercícios. Bom, o que nós vamos fazer agora é separar esses tipos de quantificadores. E como é que eu posso separar os quantificadores? Eu posso separar em dois grupos. Eu posso ter quantificadores do tipo universal e posso ter quantificadores do tipo particular. Ou seja, eu posso usar palavrinhas que dão ideia de um universo. Como também eu posso usar palavrinhas que dão ideia de coisas restritas, coisas particulares. Quando nós falamos em quantificadores universal, ele pode se classificar em dois tipos. Ele pode ser universal afirmativo, como também pode ser universal negativo. Então, o que vem a ser um quantificador universal? É um quantificador que dá a ideia de uma quantidade grande, uma quantidade enorme, de um termo geral, de um termo universal. Muito bem. Esse termo pode ser no sentido afirmativo, como também pode ser no sentido negativo. Sérgio, me dá um exemplo de um termo que seja afirmativo. Universal afirmativo. É quando a gente usa a palavrinha todo. Pode ser todo ou também pode ser toda. Então, quando eu falo assim, todo homem é bom motorista, eu estou generalizando. Eu estou dando uma palavrinha no sentido universal e no sentido afirmativo. Eu estou afirmando, todo homem é bom motorista. Agora, tem uma situação oposta.
Ao invés dela ser de caráter afirmativo, ela passa a ser um caráter negativo. Por exemplo, quando a gente usa a palavrinha nenhum. Ou, como queira, nenhuma. Então, quando eu digo assim, nenhum processo foi analisado, eu estou dizendo, estou usando uma palavrinha nenhum, é um quantificador. Nenhum dá a ideia de uma generalização, por isso um quantificador universal, só que no sentido negativo, de que nenhum processo foi analisado. Bom, nós podemos ter também palavrinhas que trabalham no sentido particular. Estou particularizando, estou falando em situações restritas. Também eu posso destacar o caráter afirmativo ou negativo. Então eu posso ter um quantificador particular afirmativo e um negativo. Por exemplo, qual seria um particular afirmativo? É quando eu uso a palavra algum, ou alguma, quando eu uso a palavra existe, quando eu uso a expressão pelo menos um. Nós vamos bater sempre nessa mesma tecla. Onde couber a palavra algum, vai também caber a palavra existe ou pelo menos um. Mas eu também tenho no sentido negativo, que seria algum não. Quando eu uso a expressão algum não, eu estou usando um quantificador particular, por ser algum, porém no sentido negativo. Algum não. Perfeito? Então, vamos dar uma olhadinha agora em frases, em proposições que trabalham com esses tais quantificadores. Mas fica ligado, quantificador pode ser universal ou particular. Universal, afirmativo, universal, negativo. Particular, afirmativo, particular, negativo. Tem algumas bancas examinadoras que adoram trabalhar com questões que mencionem esses tipos de quantificadores. Por exemplo, uma delas é a VUNESP. Outras bancas muitas vezes não entram nesse mérito. Se é universal, se é particular, se é universal afirmativo ou negativo, enfim. Mas é importante a gente estudar, é importante a gente ver os conceitos. Então tá, vamos lá então, vamos a exemplos. Quando eu falo proposições universais, olha só, proposições universais. Eu obrigatoriamente estou me referindo a todo ou a nenhum. Então, quando eu falo todo número inteiro é positivo, todo número inteiro é positivo, eu estou usando uma universal afirmativo. Então, trata-se de um quantificador universal todo no sentido positivo, no sentido afirmativo. Agora, quando eu uso nenhum, eu estou trabalhando com um quantificador universal do tipo negativo. Negativo. Nenhuma ordem foi obedecida. Você para e pensa, bom, nenhuma ordem, nenhuma mesmo. Então, por isso o caráter universal. Como eu estou falando em nenhuma, eu estou falando num quantificador negativo. Bom, já os quantificadores particulares, eu tenho o algum, no sentido afirmativo, algum número ímpar é primo, e eu tenho no sentido negativo,
algum A não é B. Tipo, algum aluno não é esforçado. Então, fica ligado nisso. Os quantificadores particulares trabalham com o termo algum. Eu posso ter particular afirmativo ou particular negativo. Afirmativo é o termo algum é. O negativo seria algum não. Porém, onde couber, muita atenção, onde couber a palavra algum, cabe também a palavra existe, cabe também a expressãozinha pelo menos um, cabe também a verbo haver no sentido de existir. Perfeito? Então, é muito importante que a gente tenha essa visão. Repetindo, quantificador pode ser universal ou particular. Universal afirmativo, todo. Universal negativo, nenhum. Particular afirmativo, algum é. Particular negativo, algum não é. Claro que nós estamos falando em expressões onde nada impede também que seja alguma. Então, alguma questão da prova será anulada. Alguma questão da prova será anulada. Você fez uma prova lá, tal, e tem várias questões problemáticas, e aí a banca ou o professor fala assim, olha pessoal, fiquem tranquilo que alguma questão da prova vai ser anulada. Então ele está dizendo, ele está quantificando, ele está falando alguma. E no sentido afirmativo, alguma vai ser anulada. Perfeito? Então vamos lá. Essas proposições categóricas, esses quantificadores, eles podem ser desenhados. Eles podem ser representados numa forma de desenho. E dentro da lógica, essa forma de desenho chama-se diagrama. Então, quando a gente se propõe a representar palavrinhas através de um desenho, nós estamos construindo um diagrama. Diagramas lógicos são representações geométricas das chamadas proposições categóricas. Então, se você pegar um edital e falar em proposições categóricas ou em quantificadores, ele está se referindo a essas expressões do tipo todo A é B, algum A é B, algum A não é B e nenhum A é B. Então veja que nós estamos trabalhando com os quantificadores. Todo A é B é um quantificador universal afirmativo. Algum A é B é um quantificador particular afirmativo. Algum A não é B particular, porém negativo. E nenhum A é B universal, porém negativo. Muito bem. Essas proposições categóricas, elas podem ser representadas em forma de desenho. E é isso que a gente vai aprender agora. Como que a gente faz para desenhar essas proposições? Então nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos dividir aqui, ó. Vamos dividir aqui. Porque, na verdade, são 4 casos. São 4 tipos de desenhos que eu posso construir. Ok? Então, vamos lá. Vamos com calma agora para a gente poder entender. Vamos pegar um primeiro exemplo aqui, ó. Todo A é B. Quando eu falo assim, ó, todo A é B, por exemplo, quando eu digo que todo mineiro gosta de pão de queijo. Aí o pessoal do Belo Horizonte, pessoal de Minas Gerais, povo bom,
gente boa, estado maravilhoso de Minas Gerais. Quando o cara fala assim, todo mineiro gosta de pão de queijo, então eu estou considerando o seguinte, a palavrinha mineiro representa o meu conjunto A. Gostar de pão de queijo representa o meu conjunto B. Então, quando eu digo que todo mineiro gosta de pão de queijo, eu estou dizendo que o conjunto A, muita atenção agora, o conjunto A está contido no conjunto B. Então, se eu tiver que fazer um desenho, eu vou desenhar dois conjuntos, sendo que um deverá estar dentro do outro. A palavra estar contido significa estar dentro. Então, se eu for desenhar isso, eu faço um primeiro conjunto, que é o conjunto A, representando os mineiros, dentro de um segundo conjunto, um conjunto B, representando a turma dos que gostam de pão de queijo. Então, essa frase, todo mineiro gosta de pão de queijo, ela é representada dessa maneira. Você faz um conjunto, eu estou usando um círculo ali, mas poderia ser qualquer figurinha geométrica, por isso que ele tocou aqui no assunto, são representações geométricas, pode ser círculo, pode ser retângulo, pode ser quadrado, onde você delimita a região verde, essa região verde representa os mineiros, e quando ele diz que todo mineiro gosta de pão de queijo, agora você pensa no universo das pessoas que gostam de pão de queijo. Dentro desse universo, você vai encontrar lá os mineiros. Então, se você conhecer uma pessoa, digamos que a Maria seja mineira, fala, bom, se a Maria é mineira, então por essa frase, ela gosta de pão de queijo. Agora, se você conhecer a Maria e ela for paulista, ou se ela for catarinense, se ela for baiana, aí eu já não sei. Porque a frase ela é restrita. Todo mineiro gosta de pão de queijo. Eu estou restrito ao conjunto dos mineiros. Esses elementos que fazem parte do conjunto dos mineiros estarão dentro do conjunto de pessoas que gostam de pão de queijo. É claro que nesse país tem muito mais gente gostando de pão de queijo, além dos mineiros. Tem paulista, tem paranaense, tem pessoal da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, mas especificamente falando sobre mineiros, todos os mineiros gostam de pão de queijo. Pelo menos é isso que a frase está me dizendo. Então é assim que eu desenho todo A é B. Então por isso que eu coloquei aqui, ó, caso genérico, todo A é B. Observe que o conjunto A está aqui e ele está inserido no conjunto B. Em linguagem de conjuntos, a gente diz que o A está contido em B. Estar dentro é estar contido. O símbolo de estar contido é esse símbolo da letrinha C estilizadas aí. Muito bem. O caso particular, na verdade, continua sendo A contido em B. Mas nesse caso aqui eu estou admitindo que o A é igual ao B. É admitir, por exemplo, que o conjunto do pão de queijo seja do mesmo tamanho que o conjunto dos mineiros. É admitindo que o conjunto do pão de queijo seja do mesmo tamanho que o conjunto dos mineiros. Por isso que eu disse lá no começo da aula que na nossa cabeça é difícil muitas vezes de entender algumas coisas, porque no nosso cotidiano nós falamos errado, nós pensamos errado. Quando eu disser assim, que algum mineiro gosta de pão de queijo, quando eu disser que algum mineiro gosta de pão de queijo, a palavra algum, ela tem o mesmo significado que 1, 2, 3, 4, 5, 6,
inclusive todo. Mas isso a gente vai desmembrando, isso a gente vai tirando essas dúvidas à medida que as aulas vão acontecendo. Perfeito, então? Então, toda vez que eu tiver uma expressão do tipo todo A é B, significa que o A está contido em B, eu vou desenhar o conjunto A dentro do conjunto B. Todo mineiro gosta de pão de queijo, então eu coloco o conjunto dos mineiros dentro do conjunto do pão de queijo. Perfeito? Muito bem. Vamos para o segundo caso agora. Quando eu trabalho com uma expressão do tipo algum A é B. Bom, por ser algum, é um quantificador particular. Certo? No sentido afirmativo. Algum A é B. Então, deixa eu apagar aqui para a gente poder representar. Vamos lá. Que exemplo eu poderia dar dessa frase? Por exemplo, eu digo assim, ó. Algum número par é primo. Vamos pegar esse exemplo, que é um exemplo assim que tira qualquer dúvida que possa existir da gente. Então, aproveitando que nós estamos falando, vamos dar uma relembrada numa coisa. Existe um conjunto de números considerados números primos. O que tem que acontecer para o número ser primo? Ele tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Ele não pode ser divisível por outro número qualquer. Ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Resumindo, ele só pode ter 2 divisores. O 1 e ele próprio. Então, por exemplo, o primeiro número primo que tem na sequência é o número 2. Porque o 2 só pode ser dividido por 1 e por 2. Depois o próximo é o 3. Depois o próximo é o 5. Depois o próximo seria o 7. Depois o próximo seria o 11. E assim sucessivamente. Aí você fala assim, pô Sérgio, por que você pulou o 4? Porque o 4 é divisível por 1, por 4, mas é divisível por 2. Então ele tem 3 divisores. Divisores positivos. Eu pulei o 6, porque o 6 pode ser dividido por 1, por 2, por 3 e por 6. Eu pulei o 8, pulei o 9, pulei o 10, vou para o 11. Então, esses são os tais números primos. Muito bem. Se eu for representar esses números primos em forma de conjunto, se a gente for desenhar essa frase em forma de conjunto, eu penso assim, ó, muita atenção agora. Eu vou colocar aqui em azul o conjunto dos números pares. E eu vou desenhar aqui em vermelho o conjunto dos números primos. Muito bem. Aí eu observo o seguinte. Existe uma região do meio aqui, que seria aquela região onde estaria posicionado um número que seja par e primo. E eu observo que o único número primo par é o 2. Então aqui eu colocaria o 2, ó. Os demais números primos, o 3, eu colocaria aqui fora, o 5, o 7, o 11. E números pares, eu teria aqui o 4, o 6, o 8, o 10. Agora, o único número par e primo, seria o 2. Então, seria essa região aqui, ó. Por isso que eu pintei essa parte central. Então, todas as vezes que eu usar uma expressão do tipo algum A é B, eu desenho os dois conjuntos entrelaçados e fico com a região central. Porque aquela região central vai representar aquele elemento de A que também é elemento de B. Perfeito? Tranquilo, né? Dá para entender isso, na boa.
Vamos usar um segundo exemplo. Quando eu falo assim, ó, quando eu falo assim, algum professor é maluco. Vamos pegar essa frase. Algum professor é maluco? Eu estou dizendo assim, existe o conjunto de professores, existe um conjunto de malucos e algum professor é maluco, eu vou pintar essa região aqui, ó. A pessoa que estiver situada nessa região, ela será professora e maluco. E quando eu falo algum professor, pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro, pode ser cinco, pode ser quantos você quiser. Perfeito? Então, todas as vezes que eu tiver que representar uma frase do tipo algum A é B, eu faço o desenho, dois conjuntos entrelaçados e eu fico a região central. Legal. Vamos para o nosso terceiro caso. Vamos apagar isso aqui, para a gente não confundir as coisas. Muito bem. Vamos lá. Quando a gente fala assim, muita atenção agora, quando a gente fala assim, algum A não é B, eu poderia usar o mesmo exemplo anterior. Eu poderia usar a mesma frase anterior. Algum número par não é primo. Eu estou usando um quantificador particular negativo. Algum não é. Ora, se nós formos aproveitar o desenho anterior, eu teria a seguinte situação. Aqui está o meu conjunto azul, simbolizando os números pares. Aqui estaria o meu conjunto vermelho, simbolizando os números primos. Aqui na região do meio eu coloco o 2. Aqui eu teria o 3, o 5, o 7, o 9 e o 11, por exemplo. 9 não, Sérgio. 9 não é primo. É o 11. E aqui eu teria os demais números pares, né? O 4, o 6, o 8, o 10 e o 12. Ora, algum número par não é primo, eu estou me referindo ao seguinte, eu vou pegar a região de elementos que sejam pares, mas que não sejam primos. Então, na verdade, é a região contrária à anterior. É essa turminha aqui, ó. Olha aí. É o 4, o 6, o 8, o 10, o 12. São pares, porém não são primos. São pares, porém não são primos. Então, algum A é B, eu pinto a região central, a região onde há o encontro. Algum A não é B, eu pinto o cantinho exclusivo do A. Então, tipo assim, algum brasileiro não é feliz. Algum brasileiro não é feliz. Eu coloco aqui o conjunto dos brasileiros, depois eu venho aqui, coloco o conjunto das pessoas felizes, B de brasileiro, é de feliz. Algum brasileiro é feliz, eu pinto o meio. Algum brasileiro não é feliz, eu pinto o cantinho exclusivo do B. Fechou? É muito importante você saber representar em forma de diagrama. Vocês vão ver na hora que eu estiver resolvendo exercícios, como o desenho vai facilitar demais a compreensão da resposta correta.
a gente chegar na alternativa correta através do desenho. Ah, professor, eu aprendi a fazer esse tipo de questão sem desenhar. Fica à vontade. Time que ganha não se mexe. Eu só estou te dando talvez uma outra maneira de você resolver o problema de uma forma um pouco mais segura. Mas se você sabe fazer, está tudo certo. Beleza. Vamos para a quarta e última representação. É quando eu tenho a expressão do tipo nenhum A é B. Um quantificador universal negativo. Nenhum A é B. Por exemplo, nenhum número inteiro, ou melhor, vamos colocar aqui, ó. Ao invés de inteiro, vai ficar mais fácil entender. Nenhum número par é ímpar. Nenhum número par é ímpar. Então a frase está me dizendo o seguinte: olha, você vai ter um conjunto aqui de números pares e você vai ter ao lado dele um conjunto dos números ímpares. Aí você fala, mas Sérgio, por que os conjuntos não estão entrelaçados? Porque não existe nenhum número que seja par e ímpar. Não existe nenhum número que se comporte como par e ímpar simultaneamente. Ou ele é par ou ele é ímpar. Tipo, eu quero desenhar o número 8, desenho aqui. Eu quero desenhar o número 7, desenho aqui. Eu quero desenhar o número 11, à esquerda. O número 14, direita, esquerda, e assim vai. Eu quero desenhar o número 10, coloco aqui. Eu quero desenhar o número 21, eu coloco aqui. Não vai existir aquela região de entrelaçamento. Não vai existir a região da intersecção. Perfeito? Nós vamos estudar essa história de diagrama, de união, intersecção, tal, com mais carinho dentro da teoria dos conjuntos. Então, quando a gente for estudar a teoria dos conjuntos, a gente vai entender melhor ainda o significado dessas frases. De haver intersecção ou de não haver intersecção. Perfeito? Nenhum doce é salgado. Nenhum doce é salgado. Eu coloco o conjunto dos doces à esquerda, eu coloco o conjunto dos salgados à direita. Certo? Nenhum doce é salgado. Sérgio, mas eu já comi doce que é salgado e doce ao mesmo tempo. Eu estou me restringindo à frase. Se eu disser para você que nenhum doce é salgado, você tem que desenhar o conjunto dos doces separado do conjunto dos salgados. Espero que você tenha gostado dessa aula. Ela é uma preparação para que a gente possa, na próxima aula, na aula de número 12, realizarmos algumas questões. Vamos resolver algumas questões sobre os chamados quantificadores lógicos ou proposições categóricas. Se você gostou da aula, não se esqueça, deixe seu like, faça um comentário. Aproveite e se inscreva no nosso canal. É muito importante a sua inscrição para que o nosso canal cresça. Tá? Nos sigam também lá nas nossas redes sociais, mais especificamente falando no Instagram. Um forte abraço, fique com Deus e nossa próxima aula será ainda sobre diagramas lógicos, resolução de exercícios. Tchau, tchau.